Carlos Veracruz, ator, performer. Eu coloco ator antes, né, porque esse ano eu estou fazendo 20 anos de carreira de teatro, né, então tudo começou no teatro, né, e o teatro foi me levando para as outras linguagens. Então sou ator, performer e depois professor de teatro e de performance. Mas comecei no teatro, lá na usina de teatro da UNAMA, com o professor Paulo Santana como diretor. Depois eu fui para a Escola de Teatro e Dança da UFPA, onde me formei em licenciatura em teatro. E lá dentro da escola de teatro eu comecei a ter um contato maior com a arte da performance. E comecei a me perceber não só como ator, mas também como artista, né? Fora dessa, sem limites de linguagem, vamos assim dizer. Comecei a me envolver com cenografia, com figurino, com iluminação dos meus amigos da música. E ao longo desses 20 anos foram muitas as experimentações, né? Com diversas linguagens. Mas hoje em dia eu me considero ator e performer. Acho que a relação arte-vida mesmo, quando a gente percebe, né, quando eu percebo essa potência da linguagem da performance, diferentemente da interpretação teatral, onde a gente vai, constrói, faz toda uma pesquisa, constrói personagem, não que esse personagem, né, já segundo Stanislavski, não tenha coisas nossas, mas a performance ela me vem com uma verdade maior de sentimento, e eu percebi essa potência, sabe, de estar podendo falar de coisas minhas através de uma linguagem artística, né? Transformar as minhas dores, os meus amores, as minhas vivências em obras. E acho que foi por esse caminho que eu fui indo pela performance. Tive muito contato com a professora Karine Jansen, lá no início da escola. Primeiramente a gente pensava assim, performance, a gente fazia umas dublagens de drag, né? E todo mundo falava, isso é performance. E a performance era muito mais nesse sentido das dublagens de drag, mas depois, dentro dos aprendizados da escola, em contato com a arte da performance, fui percebendo, né, a amplitude da coisa. E depois, já no mestrado, na Unirio, na universidade, percebendo também essa abrangência, né, da performance no dia a dia, da performance não só nas artes, mas também em vários ramos, nichos, assim, vamos dizer, da nossa vida humana, né? Por exemplo, eu estar aqui falando para vocês, de alguma forma estou fazendo uma performance porque eu estou na presença de vocês, né, falando para vocês. Acho que a potência da performance veio muito para mim, né, ela casou no sentido de que eu pude sair desses espaços convencionais, não que as artes cênicas também, né, há muitos anos não estejam nesse espaço convencional, mas eu tive muito mais possibilidades, não só de realização, como de acesso das pessoas, sabe? Eu posso fazer performance no ônibus, na rua, onde eu quiser estar realizando, né? Inclusive no meu dia a dia, tiver pegar um ônibus, posso lá fazer uma performance ali dentro para estar trabalhando questões que eu acho coerentes para mim, né, enquanto ser humano daquela vivência, e quem sabe como é que isso vai reverberar nas pessoas. Então, quando eu comecei na arte da performance, eu não tinha muito esse recorte dentro das identidades, né, étnico-raciais, vamos assim dizer. Mas independente disso, como eu falei para você, né, foi um processo de gênero, vamos assim dizer, fazendo as intervenções com drag queen, fazendo dublagem de drag queen, que a gente via também na cidade, já tinha esse histórico, e as pessoas denominavam isso performance. É performance da fulano, performance do ciclano. Mas isso começou a ficar mais presente no momento que eu comecei o meu processo mesmo de identificação, que é muito louco falar isso, né? Enquanto negro, fenotipicamente, né, aparente assim, né, ser negro, essa identidade está em mim, mas essa identificação, ela não estava. Eu falo isso até no meu TCC, assim, durante o processo de ensino médio, né, eu fui bombardeado de referenciais alienígenas, que eu costumo chamar. Alienígenas porque não eram identitários, assim, apesar de eu ter na minha família desde sempre o universo do samba, o universo das ladainhas que minha avó fazia quando era criança, a própria convivência de filosofia de Ubuntu, que é uma filosofia ancestral africana,
de ser sendo, de convivências coletivas, estava muito presente na minha família, mas pelos referenciais alienígenas do ensino médio, isso não tinha muita, vamos dizer, importância para mim, não era um referencial para mim. Isso foi tendo outro valor dentro da própria universidade, quando em algumas disciplinas eu fui tendo contato com vivências de terreiro, a gente ia para terreiros, presenciar algumas festas de terreiro, e isso para mim, pô, que legal, foi um olhar novo, né? Mas ao mesmo tempo de redescobrimento de mim mesmo. E a partir desse redescobrimento, como eu falei para você, né? Arte, performance, arte imbricada da vida. Então, tudo aquilo que eu estava vivenciando, de alguma forma, eu sentia algum catalisador para transformar aquilo em obra. E não foi diferente com a cultura afro-brasileira. Tudo aquilo que eu estava vivendo e sendo atravessado, como é que eu posso dizer, me inquietou para criar obras artísticas a partir dali. Eu lembro que num ano também, dentro da escola de teatro, veio o cara que acabou sendo meu orientador posteriormente no mestrado depois, que foi o Zeca Ligiero, que tem um livro chamado Iniciação ao Candomblé, um dos livros dele. Ele veio num workshop em Belém, do Rio de Janeiro, e me presenteou com esse livro. E ele falava ali dos orixás, aí que eu fui ter, nossa, não que eu não souber, são os orixás, são os santos do candomblé, que é a religião afro-brasileira, etc e tal. Mas isso para mim tinha um distanciamento tamanho. Mas quando eu fui ler o livro e saber dos arquétipos de cada orixá, aí fui percebendo a identificação, não só com os arquétipos, mas com a relação com os elementos da natureza e como estava em mim realmente essa relação com a natureza desde sempre, né? Não é à toa que eu sou filho de Iemanjá, porque meu habitat sempre foi assim, a praia, um lugar que eu sempre me senti mais à vontade no mundo foi praia. Então, assim, e Belém, a gente sabe que Belém é a distância da praia, né? Apesar de Mosqueiro estar aqui perto, uma praia de água doce, mas a praia de água salgada, tipo Salinas, a Juruteu, é bem distante. Então a gente não tem essa vivência com a água salgada e com a praia em si. Mesmo em Belém, com a vivência do Rio, a gente não tem essa relação praiana, sabe? Mas eu descobri isso, que o meu lugar favorito era a praia, né? Então, como isso estava em mim e como isso estava reverberando em obras artísticas. Aí depois disso eu fui fazer meu TCC, aí enfim, resolvi fazer performance dentro da escola de teatro em cima dos orixás, por conta desses atravessamentos do livro. Depois disso não parou mais, sabe? Tem um amigo que falava uma coisa, se você não sabe, né, para onde você vai, né, procure saber de onde você veio, né? E foi muito louco esse encontro assim, dentro da escola, dessa ancestralidade ali, que pô, falei onde eu estava todo esse tempo. Esses referenciais alienígenas que eu falo, né? Quando eu chego no candomblé, depois daqui de uma exposição também chamada Norja Aruanda, artista de terreiro, onde eu vim para essa exposição, onde eu percebi o trabalho daquelas pessoas, eu falei, putz, o que as pessoas fazem é o que eu busco fazer para mim, ou pelo menos é o que eu estou a fim de fazer agora, é o que eu estou a fim de fazer no momento. E aí eu fui para um terreiro de candomblé, de Mametu Nanjetu, Manso Nanjetu, e desde então não parei, me iniciei, e lá dentro eu fui perceber que não está nada separado. Não é separado. Quem separou foi o Ocidente, né? Foi o pensamento ocidental do colonizador que fez essa separação. Mas numa filosofia ancestral africana não está separado arte, vida, religião, porque não é bem essa visão do religário, porque a gente nunca desconectou nada, a gente está sempre conectado com a natureza, com o outro e, consequentemente, com nossos santos, com nossos orixás. E aí eu percebi isso lá, que independente do que eu faça na minha vida, sabe, tudo vai estar conectado. Então, assim, a cultura negra, as questões étnico-raciais, todas as lutas do povo negro, elas vieram juntas. Acho que é o Fanon que fala, eu sou muitos, eu sou mas eu sou muitos, e é muito louco perceber isso. A gente percebe isso no racismo, né? Quando a gente sofre racismo, a gente está sofrendo todo um legado histórico que está aí. E, tipo, você já sofreu, um monte de gente já sofreu antes e vai continuar sofrendo, né? E é isso se perceber, né? Que não está desconectado. Então, o meu fazer artístico, ele não vai estar dissociado. Eu acho que nunca mais mesmo, sabe? Nunca mais. Principalmente depois do momento que a gente vive, de tantas agressões, né? Não só
as agressões, que não deixa de ser racista também, as agressões racistas, veladas, não veladas, mas as agressões mesmo físicas, sabe? De estarem assassinando pessoas do candomblé, agressões físicas. Então, diante dessas questões, é impossível não ficar calado, não ser atravessado por essas questões e não estar gerando obras, né, sobre essas questões. Ele veio com Nós de Aruanda. As experimentações que eu fazia na escola, apesar de serem experimentações performáticas, tá a fim de desenvolver a linguagem, tá apaixonado pela linguagem da performance, não tinha uma força, vamos dizer assim, dentro do circuito das artes plásticas. Ainda estava muito no universo das artes cênicas, mesmo fazendo intervenções urbanas ainda dentro da escola, comecei a fazer experimentações na rua, mas ainda estava muito centrada nesse universo da arte, mas de uma arte que está dentro dos parâmetros do circuito da arte mesmo, né? Da indústria cultural, vamos assim dizer. Não que o circuito da galeria não esteja, mas ele veio mais forte a partir disso, dessa possibilidade do Nós de Aruanda de estar, mesmo, como é que eu posso dizer, exercendo, né? E está dentro do circuito, sendo convidado para esses circuitos, entende? Eu também já participei em alguns momentos de salão pequenos formatos lá da Galeria Gracilandeira, mas era um outro processo também, era dentro de videoarte, ainda não era dentro da arte da performance, mas também já era um processo imbricado desde também do fazer teatral, sabe? Foi uma possibilidade que surgiu de estar fazendo outra linguagem, né, mas não era com o corpo, né, como era com o teatro. Falar primeiro dessa questão dos artistas, sabe? Eu acho que é muito louco perceber isso. A gente, mesmo nós sendo muita gente que está produzindo nesse país, nós ainda somos muito poucos mesmo, por conta o professor Arthur Leandro, nosso saudoso Tata Kinamboji, tinha um projeto de doutorado que nunca foi aceito em lugar nenhum, nem na Escola de Belas Artes de Minas, que foi o último lugar que ele tentou, que ele falava que a fundação do ensino das artes no Brasil já veio com um recorte racista, vamos assim dizer, né? Porque antes a gente tinha o Ateliê de Artes Ofícios, não sei se é esse o nome, a Escola de Artes Ofícios, que até é Aleijadinho, né? Que foi no período do ciclo do ouro e tudo mais, que era o período barroco, né? As grandes produções. Essas produções estavam, como eram ameríndios ali, e também afrodescendentes que estavam produzindo nesses ateliês, a própria arte brasileira estava cheia de elementos dessas culturas, nos próprios traços, nos próprios elementos adíncra, como ele fala, né? Nas igrejas barrocas eram repletos. E aí Dom João vem para o Brasil e tudo mais, e vê e fica chocado, a corte fica chocada com isso, né? Porque a arte da Europa não era assim, né? Claro que a arte brasileira tentava imitar o que era a arte europeia, né? Ainda naquele período colonial, desde sempre e tal. Mas ela estava muito cheia daqueles elementos porque tinha essa liberdade. Mas isso deveria ser sanado, isso não deveria ser estar presente, porque para um país, para uma nação ser considerada, né, uma nação verdadeira perante as nações europeias, ela tinha que ter uma arte pautada no iluminismo, vamos assim dizer, e nos preceitos estéticos europeus. Então era terrível ter aquilo, não podia se ter aquilo. Então vamos limar aquilo, vamos fundar a Escola de Belas Artes lá no Rio de Janeiro, trazendo todos os professores lá da Europa para se fundar. Então, desde o ensino da arte todo é pautado nesses preceitos ocidentais, a gente sabe disso. E se a gente for perceber, ainda hoje, as nossas temáticas dos artistas negros e ainda são assim, de resistência e são de persistência para estar nesses espaços. Porque se não for nesses espaços, parece que não tem legitimação. Ainda tem isso. O que a gente faz fora dos espaços, produz enquanto arte nos terreiros, por exemplo, já trazendo para o Nós de Aruanda, né? Como eu falei para você, a gente não tem uma filosofia ancestral africana, a gente não tem muito essa separação, né? Quando eu estou ali preparando uma comida para o orixá, essa comida tem um conceito de odara, que pra gente é o que é belo, que tem que ser belo porque é pro orixá, é pro santo, né? Então isso tem ali o que? A nossa arte. A nossa arte está ali imbricada no nosso fazer cotidiano.
Só que nos parâmetros ocidentais, isso não é considerado arte se não tiver legitimado por esses espaços ou por esses conceitos ocidentais acadêmicos, que foi a academia que fundou. Então eu percebo no país uma potência muito grande, né, de produção artística, mas que ainda assim não é legitimada, porque tem que passar por esse filtro. Tem que passar por esse filtro da legitimação branca, sabe? Porque quem criou foram os brancos, né? Então, olha, a arte ameríndia, por exemplo, se a gente for ver, é considerada arte naif, não é isso que chamam? Arte naif. Até isso dá um outro tipo de nomenclatura, uma outra conceitualização para a coisa, como se por si só não tivesse a potência que tem, né, os artefatos ameríndios. Então, o projeto Nós de Aruanda, Artista de Terreiro, ele veio como mais uma possibilidade de legitimação do que a gente já faz há muito tempo, sabe? Enquanto resistência e persistência no contexto do Brasil. É uma via de mão dupla, percebo. Porque ela não está só, né, no circuito da arte. Ela perpassa pela política, pela academia. É uma cagada. É uma cagada. Mas eu acho interessante assim, que quanto mais esses espaços forem ocupados por esses artistas, mais visibilidades vão ter para essas questões. Porque elas não estão só no circuito da arte, sabe? Como eu falei, elas estão em outras. Se a gente for pensar nas universidades, por exemplo, é lá que vai começar a ter essa mudança, porque ela vai para a escola, vai para os professores, para até chegar no dia a dia das pessoas, porque até o circuito da arte, ele é distante das pessoas. Ele é um circuito. Quem usufrui arte é uma elite, se a gente for parar para pensar realmente, porque uma elite não só financeira, mas uma elite de pensamento, né? Porque a pessoa não vai, as pessoas não frequentam galerias, né? Não vão. Por quê? Porque não tem um processo educacional e cultural para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, a arte ameríndia e negra não está só nas galerias e só nesses espaços, e está presente na vida das pessoas. Só que elas não são percebidas como arte por conta do quê? Do pensamento que aí vem das academias, das questões políticas, sociais e tudo mais. Então, por isso que é uma via de mão dupla. Tem que estar nas galerias, sim, para ocupar esses espaços e ser percebido também como arte, mas tem que estar também fora desses espaços para que as pessoas percebam não só como folclore ou como pitoresco do lugar. Não, é arte. É arte porque é a cultura, é o povo daquele lugar produzindo aquilo, né, na sua relação com o meio e com os outros. Isso para mim é arte. Porque o cara está ali produzindo aquilo que ele quer e dentro daquelas emoções que movem ele naqueles objetos, naquelas danças, naquelas manifestações, que se não forem para o outro, para a relação com o outro, aí eu volto para a performance. Né? Performance, né, segundo o Sheck, né, que é um dos conceitos, dos papas assim, da performance, dos teóricos da performance da atualidade, que fala que performance simplesmente é a ação de um ser humano na presença e para outro ser humano. Por isso que eu falei, eu estou aqui fazendo uma performance para vocês, né? Então o professor faz uma performance, o vendedor que está querendo te vender alguma coisa faz uma performance para ti. Então é isso, se não for nessa relação com o outro, né? Quando eu pinto um quadro, quando eu faço uma escultura, se não for para outra pessoa ver, nem que essa outra pessoa, numa perspectiva já fugindo do ocidental, seja, sei lá, o santo, como eu falei ainda agora, nem que seja para o santo ver, mas é para alguém. Sou eu produzindo uma coisa para alguém, né? Então acho que cada vez mais a gente precisa assim batalhar por esses espaços, mas também batalhar para que isso seja percebido fora desses espaços, porque a indústria cultural, infelizmente, é racista, sim, e a gente sabe que uns vão passar e outros não, e não é por talento, não é questão de mérito, né? A gente sabe que são relações sociais que estão envolvidas, uma série de questões para estar se abrindo espaço, e também uma série de como é que a gente fala, de sessões, né, desse próprio artista que consegue atingir certos patamares que outros não, né, de negociações, né? É muito mais complexa a coisa para que
essas artes sejam legitimadas enquanto arte, não só dentro, mas fora desses espaços também. Dizer que a arte existe há muito tempo. A arte existe antes da indústria cultural. Entende? Então, assim, artistas sempre vão existir. E acho que eu diria para eles isso: não desistam da sua arte, façam. Eu acho que o mais importante para o artista é produzir, deixar de fazer. Eu acho que quando o artista deixa de produzir, acho que ele morre nesse sentido, sabe? Eu acho que ele morre mesmo, porque essa potência da criação é que mantém a arte viva, Mas, independente deles produzirem, eu acho que é isso, produzam, nunca deixem de produzir, sabe? Com todos os obstáculos que vão aparecer. Porém, não façam a arte de vocês depender apenas desse circuito, desse caminho, sabe? Que é muito louco isso. Eu sei que parece escroto falar isso assim, tipo, você quer que eu seja artista, mas não quer que eu... É isso, não dependa da sua arte para viver, sabe? Não dependa da sua arte para viver. No sentido de que assim, você vai comercializar a sua arte para você poder sobreviver. Dependa assim da sua arte para viver no sentido assim, se eu não fizer arte, eu não me sinto vivo. Isso é legal, isso é bacana. Então produza e faça para os outros, e coloque na roda. Coloque na roda para os outros, não deixe engavetado, coloque na roda para os outros, porque é importante as pessoas terem acesso, porque é isso que a gente faz arte, para que as pessoas se mover alguma coisa nas pessoas com a nossa arte, entende? Porém, não dependa da porra desse circuito para você, sabe? Não faça disso o seu objetivo de vida, no sentido de que se não for isso, entende? Eu não vou produzir se não for para vender, eu não vou produzir se não for para estar expondo. Eu sei que a gente faz para isso, mas não é só isso que deve mover a gente, sabe? Um momento vai chegar, sabe, de as pessoas verem teu trabalho, mesmo que não seja numa galeria, mesmo que seja num muro de uma rua, quando você faz um grafite, quando você faz uma performance em algum lugar, as pessoas vão ver e vão ficar atravessadas de alguma forma pelo teu trabalho. E isso é que deve mover o artista, sabe? Que as pessoas vejam o trabalho e se sintam atravessadas, né? Independente desse circuito que está aí posto. Mas não desista de também um dia estar fazendo, né, uma parte nesse circuito. Mas não que isso dependa, que o seu fazer dependa disso. Acho que é essa a mensagem que eu posso deixar, sabe? Principalmente para os artistas negros e ameríndios, sabe? Eu fui fazer meu mestrado lá no Rio de Janeiro, né? Então eu morei 2 anos e meio lá no Rio e eu tive uma vivência lá no Morro do Vidigal. E eu, como falei, né, sou ator, então já vi nessa vivência. E lá era muito terrível e cruel perceber jovens atores negros, se não for a Globo, não existe vida. Se não for... É muito cruel perceber isso, porque eu estava lá para estudar, para fazer um mestrado e te viu essa coisa. Nossa, claro que você pode sim fazer isso também, existem outras possibilidades. E eu não deixei de ser artista, mas existem outras possibilidades sim de sobrevivência, porque a gente precisa sobreviver, isso é claro. O mais importante é a gente estar vivo e produzindo, mas que para a gente estar vivo, a gente não dependa só da nossa arte ali, né, do nosso fazer para estar vivo, porque no nosso país a gente sabe que como as coisas são, bem complicado.